Olá professora, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa classe dos adolescentes. Eu sou o professor Nicolas, sou da Assembleia de Deus aqui de Blumenau, Santa Catarina. Nesse vídeo a gente vai estar tratando sobre a lição número 10 desse trimestre agora que nós estamos tratando. O tema da lição é Caráter, a melhor herança. Lembrando que aqui em Blumenau a gente usa a revista Adolescentes Vencedores, da CPAD, que nesse trimestre está com o tema A Família Cristã. Nessa pré-aula a gente vai estar tratando sobre a lição número 10, como eu já comentei. A gente vai estar passando algumas dicas, algumas orientações sobre coisas que você pode estar fazendo com os adolescentes, esclarecendo algum outro tópico que pode estar surgindo, como pode haver alguma confusão por vezes. E está passando algumas orientações para você estar tornando a sua aula mais dinâmica e estar abençoando mais a vida dos seus adolescentes. Nessa lição o texto bíblico é Lucas 12, do 13 até o 21, com destaque no versículo 15. E continuou, dizendo a todos, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Os objetivos dessa lição são conceituar caráter, que é o primeiro, segundo, explicar sobre nossa herança material e espiritual, e terceiro, alertar sobre o perigo da avareza. Aí na lição você vai estar encontrando uma dinâmica que você pode estar fazendo com os adolescentes. Eu queria dar talvez 2 figuras, 3, para você estar passando para os seus adolescentes para eles estarem refletindo em cima. Bem contrastantes, e aqui eu já vou falar para o seu professor que talvez nenhuma das duas seja o ideal, mas seu adolescente a princípio não vai saber disso e às vezes vai tentar escolher uma ou outra. E você depois vai explicar bem certinho para ele que às vezes o caminho ideal é o equilíbrio. Mas pense em pessoas ricas que fazem fortuna à custa dos outros, pessoas às vezes que têm posses, mas que são avarentas, que não são generosas, que veem outras pessoas passando por necessidades e não compartilham aquilo que têm, não ajudam as pessoas, não tratam os outros de forma amorosa. Eu não vou dar um exemplo específico para vocês, porque provavelmente você já vai conseguir pensar em alguém. Tenho certeza que maus exemplos nós estamos cheios, infelizmente. Então pense numa pessoa que é rica, avarenta, talvez tem todas as coisas que a gente pode desejar nesse mundo, mas que é uma pessoa que não honra a Deus com sua vida, que não tem caráter, digamos assim. E uma outra figura que agora até vou nomear, os santos do Pilar, que existiam muitos anos atrás ali na época da igreja primitiva, lá mais ou menos no século V da igreja, que eram cristãos, que eles eram ascetas, eles viviam separados da sociedade, mas eles faziam o quê? Eles iam para regiões às vezes um pouco mais distantes, ou às vezes até na beira de estradas e caminhos que as pessoas passavam, e viviam sobre pilares, sobre colunas. E eram pessoas que acreditavam que nessa vida a gente precisava passar por toda sorte de privação, por toda sorte de mortificação do corpo, para a gente assegurar a salvação das nossas almas. O primeiro foi Simeão Estilita, o velho, que subiu num pilar mais ou menos em 423 e permaneceu lá até morrer, 37 anos depois. Inclusive, hoje em dia, foi construir uma igreja em volta do pilar que ele morou, digamos assim, por muitos anos, porque ele não descia de lá nunca, as pessoas levavam coisas para ele comer e às vezes ele passava necessidades. A igreja já caiu, mas o pilar ainda está lá hoje em dia, muitas pessoas inclusive vão visitar. É um fato muito interessante. Agora, contraste com os seus adolescentes. Qual desses 2 exemplos será que está mais perto da vontade de Deus? Será que tem um dos 2, ou dos 3, se você contar os que eu comentei antes? Será que um deles realmente está de acordo com a vontade de Deus? Será que Deus nos chama para... Será que Deus condena completamente a riqueza e simplesmente ama a pobreza por si própria? A necessidade por si própria? Porque São Simeão Estilita foi seguido por muitas pessoas na época. Mas que seguiram o exemplo dele e fizeram a mesma coisa. Eram pessoas que ficavam lá na beira de estradas. Imagine uma cena meio estranha, você está passando uma BR e de repente você é uma coluna no meio do caminho, uma pedra, seja o que for, e você vê uma pessoa lá em cima morando. E você passa às vezes constantemente na frente e você vê que a pessoa nunca sai, que a pessoa nunca se move daquele lugar. Seria um tanto estranho. Você pergunta por que eu estou ali? Porque Deus, eu preciso mortificar a carne, porque eu preciso simplesmente passar por privações, por toda sorte de intempéries, para mim tentar se agradar a Deus. Será que uma dessas pessoas está agradando a Deus? Ou aquele rico que comete todo tipo de maldade? Ou aquela pessoa que está
colocando o seu próprio corpo, que é a criação de Deus, sobre necessidades que que não precisaria fazer isso, coloca essas duas questões. Você pode até usar isso para depois estar passando com seus adolescentes quebrando a rotina que está ali na sessão, onde você vai pedir para eles escreverem características de pessoas que fazem a vontade de Deus e outras que não, que são avarentas e outras que não, que têm caráter e outras que não, e você vai colocar tudo num pacote e separar aos poucos e pedir para eles irem indicando. Ali explica bem melhor. Por que a gente começa com essa questão? Porque a nossa sociedade atual, ela valoriza muito o tal do jeitinho brasileiro que existe. Mesmo dentro das igrejas, às vezes isso acontece muito. Por vezes, a gente vê muitas vezes as pessoas valorizando a malandragem. Que é o quê? Conseguir dar um jeito em tudo, muitas vezes burlando algumas regras, mas, isso daqui não tem problema, ou isso aqui não faz mal. E às vezes, mesmo dentro dos nossos adolescentes, eles acabam seguindo nesse caminho, por quê? Porque eles não querem se passar como ingênuos. Eles não querem simplesmente ser vistos pelas outras pessoas como alguém que não entende das coisas. Você, como professor, já provavelmente tem alguma experiência, já deve ter visto muito desses casos. E como nós muitas vezes caímos nisso? Ao ser confrontados com coisas que às vezes nós desconhecemos e você pergunta, mas o que é isso? Daí eles perguntam, nossa, mas tu não sabe? Nossa, e começa aí a fazer chacota. E às vezes a gente tem que olhar e dizer, não sei, por quê? É algum problema? Porque às vezes a malandragem, o fato de você saber as coisas que às vezes não deveria, é valorizado, e a ingenuidade, que às vezes pode ser uma coisa boa, pode ser desvalorizado, pode ser tratado como se fosse algo ruim, mesmo dentro das igrejas, mesmo entre círculos cristãos, digamos assim. E nessa aula a gente vai estar tratando sobre alguns temas desses, sobre caráter, sobre como o cristão deve lidar com riqueza, com pobreza, todas essas questões, como se relaciona com as nossas questões da família. E aqui a gente vai chegando no primeiro ponto, que é o que é caráter? Na lição eles definem caráter como as características, qualidades, defeitos e maneira de agir e reagir de uma pessoa. Ou seja, o caráter é tanto aquilo que a pessoa faz, quanto aquilo que guia a ação das pessoas. Aqui a gente vai estar vendo tanto a ética, que a gente viu ali na última revista, sobre a ética cristã um pouco, quanto a praxis, a prática. A junção dessas duas coisas forma o caráter de alguém. E é como nós vemos desafios para pessoas que têm verdadeiramente caráter hoje em dia. O cristão muitas vezes é confrontado entre escolher o mais fácil e o mais difícil. Entre fazer aquilo que é errado, às vezes mais fácil, mas fazer aquilo que é difícil e correto. E muitas vezes nós, por essa cultura de valorizar tudo e se dar o jeito em tudo, nessa malandragem, digamos assim, que existe muitas vezes, a gente acaba valorizando aquela pessoa que segue pelo caminho mais fácil. Porque, ela talvez não tenha feito exatamente da forma correta, mas não tem problema, é só um erro pequeno, mas no fim das contas deu certo. No fim das contas, tudo ela fez aquilo ali que talvez não fosse correto, mas quando terminou estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Quase como se fosse essa ética dos fins justificam os meios, que até muitas vezes as pessoas chamam como maquiavélico, apesar de que o próprio Maquiavel nunca escreveu nada disso. Isso é coisa de quem lê ele entendeu isso, mas não é algo que ele fala no livro dele, O Príncipe, que é um assunto para teoria política. Mas nós cristãos, a gente deve ter consciência que mais importante do que dar certo é fazer a coisa certa. Muitas vezes nós vamos fazer a coisa certa e a gente vai dar com os burros na água, digamos assim. Por quê? Porque o mundo não quer que aquelas pessoas que fazem a coisa certa deem certo, que elas sejam bem-sucedidas. Elas valorizam sempre o caminho mais fácil, o caminho do menor esforço. Mas ter um caráter cristão, sempre vai exigir de nós fazer a coisa correta em qualquer situação. E muitas vezes a gente pode até acabar não dando certo aquilo que a gente fez, mas a gente deve ter consciência aqui. Mesmo que aquilo não tenha saído da forma como a gente queria, nós estamos em paz com Deus. E como é que a gente deve saber de que forma a gente pode desenvolver um caráter cristão? O seu adolescente ele pode observar a família dele. Eu tenho quase certeza que o seu adolescente ele vive numa família possivelmente equilibrada, ou talvez que tenha os seus problemas, mas que, no geral, é uma boa família. Que ele pode observar, talvez não em todos os membros da sua família, mas eu tenho certeza que alguns ele pode observar e dizer, essa é uma pessoa que vive de forma correta, mesmo que às vezes não sirva a Deus. Ele já tratou sobre em outras lições sobre o que fazer quando nem toda a família é cristã.
mesmo que não seja uma família que serve a Deus, ele pode olhar e dizer, não, essa pessoa é uma pessoa correta, essa é uma pessoa que tem valores, essa é uma pessoa que tem ética, que tem caráter. E o adolescente ele deve ter consciência que a melhor herança que ele pode receber na vida dele é o caráter de sua família. E outra forma de desenvolver o caráter é buscando desenvolver o fruto do Espírito, que fala ali em Gálatas 5. Você na sua aula pode discorrer brevemente de que forma que a gente pode desenvolver o fruto do Espírito em nossa vida. Eu tenho certeza que pessoas cheias do Espírito Santo vão agir de forma com caráter. E aqui eu não falo pessoas que simplesmente demonstram o Espírito Santo de forma poderosa, mas em suas vidas, renovação, transformação das próprias vidas. Então é muito importante que a gente tenha isso. Muitas vezes a nossa sociedade vai valorizar aquelas pessoas que não têm caráter, mas que se dão bem, que são bem-sucedidas. Mas o cristão ele deve fazer justamente o contrário. Ele deve valorizar aquela pessoa que faz a coisa correta, mesmo que aos olhos do mundo essa pessoa não seja bem-sucedida. E com isso a gente chega no segundo ponto da nossa aula, e talvez até também o segundo tema da nossa aula, que talvez o seu adolescente não vai entender por que a lição caminhou nesse caminho, mas até o final a gente vai conseguir juntar todos esses pontos, todas essas questões numa coisa só e ver entender aquilo que Deus tem para a nossa vida, nessa aula como um todo. Que o segundo tema da nossa aula é o cristão e a riqueza. De que forma que nós cristãos devemos lidar com a riqueza, com a pobreza? De que forma a gente pode lidar com o cristão que ele tem posses, ele deve agir? Será que o cristão deve todo ele buscar riqueza? Será que o objetivo da central da nossa vida deve ter coisas terrenas, ter bens aqui nesse mundo? E a gente percebe que a riqueza não deve ser o objetivo de nossa vida. O nosso maior desejo deve fazer a vontade de Deus e seguir a vocação que Deus nos deu. E Deus chama as pessoas para várias coisas. Às vezes, Deus pode chamar as pessoas para fazerem coisas que esse mundo hoje não valoriza. E que talvez essa pessoa nunca vai ser uma pessoa de posses, fazendo aquilo que Deus chamou. Mas ainda assim, essa pessoa vai ter alegria em sua vida, essa pessoa vai ter satisfação em sua vida, porque ela está fazendo aquilo que ela foi criada para fazer. E enquanto muitas pessoas podem sair correndo em busca de posses, em busca de bens materiais, e às vezes serem completamente infelizes. Por quê? Porque apesar de elas serem todas essas coisas, elas não estão fazendo aquilo a qual elas foram chamadas para fazer. Salomão fala isso em Eclesiastes, que ele teve todas as coisas que ele poderia ter na vida dele. Foi mais rico que muitas pessoas, teve mais mulheres que dizem que qualquer outro já teve. Mas ele diz que isso tudo era como água, era como pó. Por quê? Porque ele não buscou aquilo que era verdadeiramente Deus queria que ele fizesse. No fim da sua vida, com certeza ele mudou de rumo. Mas por um bom tempo, mesmo com toda a sabedoria que Deus deu para ele, ele acabou fazendo aquilo que não era correto. E aqui a gente vai tentar comentar um pouco outro tema. A Bíblia não condena a riqueza. E aqui eu já puxo um gancho ali com uns estilitas, isso, que eram os santos do pilar, que viviam em pilares. Eles viviam porque eles acreditavam que Deus condenava a simples posse de bens, a simples possuir bens era algo condenado com Deus. Isso surge através de uma interpretação equivocada da Bíblia, tanto de passagens que Jesus fala, quanto algumas de Atos, quanto várias partes das cartas, quanto o Antigo Testamento. Eles viviam a vida daquela forma porque eles acreditavam que Deus condenava qualquer tipo de possuir bens, qualquer forma de conforto material que a gente pudesse ter na nossa vida. Mas a Bíblia não condena a riqueza, ela condena sim o amor ao dinheiro. A Bíblia fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso é uma verdade que a gente pode ver muitas vezes hoje em dia. Quantas pessoas não fazem coisas horríveis simplesmente para terem posses? Nós cristãos acreditamos que a gente não deve jogar em jogos de azar, mas quantas vezes você já viu, às vezes, uma pessoa que ganhou um prêmio de loteria e acabou sendo assassinada depois porque outros já estavam disputando aquele prêmio que ela ganhou, porque não eram generosos para dividir aquilo com a pessoa? Aí a gente já vai ver por quê. O dinheiro realmente pode trazer às vezes esse mal, principalmente o dinheiro fácil que vem por tirando de outras pessoas, que é o que eu acredito que é feito na loteria. Mas como essas coisas horríveis podem ser feitas? O amor ao dinheiro causa todas essas questões. Mas a simples posse, a simplesmente riqueza que a pessoa possa ter, não é em si algo que Deus condena. Por quê? Existem pessoas vocacionadas para a generosidade. Ao longo de toda a história, a igreja foi abençoada por pessoas que Deus fez prosperar, assim como ele fez prosperar José ali no Egito. Para quê? Para que essas pessoas pudessem contribuir de forma mais consistente, de forma mais significativa
que outras pessoas na obra de Deus, em missão, em todas essas outras questões. Na igreja primitiva a gente pode ter um exemplo bem claro das casas que eram feitos cultos. Hoje em dia a gente lê na Bíblia que as pessoas se reuniam nas casas, e a gente tem muito essa questão de... Hoje em dia, onde a gente mora, que são lugares pequenos, em apartamentos, onde se você colocar 8 a 10 pessoas, já vai ter gente demais, e a gente acaba às vezes até entendendo que a igreja primitiva se reunia em poucas pessoas, mas não é isso que a gente entende em Atos. Em Atos a gente vê muitas vezes Pedro, na pregação do Pentecostes, converteu cerca de 3.000 pessoas. Ora, todas essas pessoas se reuniam, muitas vezes no templo, mas depois da dispersão se reuniam em casas. E o cristianismo ele crescia de forma exponencial ali. Ele crescia de uma forma muito rápida, se expandia pelo mundo, tanto em território quanto em número de pessoas. E essas pessoas se reuniam em casas, e eram casas realmente grandes, que cabiam um grande número de pessoas. Se você pesquisar ali na época, você vai ver que eram casas que às vezes cabiam 100, 200 pessoas lá dentro numa única casa. Às vezes eram casas que tinham vários andares, como ali até o caso de onde Paulo estava pregando, e o rapaz ele cai da janela e Paulo ressuscita a pessoa. Então a gente vê que não eram lugares tão simples talvez, eram lugares, posses de pessoas que tinham aquilo que Deus fez para superar, ou que às vezes aceitaram a pregação do Evangelho e usaram aquilo que elas tinham para abençoar a Deus, para glorificar a Deus. E é isso que a gente deve entender. Explica para o seu adolescente que a riqueza em si não é algo condenado com Deus. Deus às vezes pode fazer prosperar uma pessoa para que seja mais generosa. Deus pode estar chamando uma pessoa que tem posses, e às vezes essa pessoa venha se converter, para que ela age de forma mais consistente, contribua de forma mais significativa com missões, em atos de generosidade, tanto atendendo pessoas que são mais necessitadas, quanto mantendo a própria igreja, que às vezes pode estar passando por um período difícil. Ainda mais hoje em dia, onde estamos passando por uma grande crise. E por que a gente não deve se e buscar a riqueza muitas vezes por si só? Por quê? A nossa felicidade não deve vir daquilo que possuímos, e sim da paz que o Espírito Santo nos dá. Uma pessoa que verdadeiramente tem caráter, que verdadeiramente serve a Deus, seja ela rica ou ela pobre, ela sabe que a felicidade dela não depende daquilo que ela tem. Depende da paz que o Espírito Santo nos dá, de que Deus cuida de nós, de que Deus nos salva, perdoa nossos pecados. Uma pessoa que esteja passando por necessidade, com certeza talvez não vai ter todo o conforto. Mas não adianta nós termos uma vida completamente confortável, termos tudo o que a gente deseja, mas não termos paz, não termos Deus em nossas vidas. E como muitas vezes a gente vê isso hoje em dia, o mundo tem enriquecido ao longo do tempo, o padrão de vida das pessoas tem melhorado nos últimos séculos, mas cada vez mais as pessoas precisam viver à base de remédios para ansiedade, para depressão. Eu sou aqui de Blumenau, é uma região particularmente que tem um nível de vida confortável comparado principalmente com outras regiões do país, mas que é uma das regiões que mais consome antidepressivos. Por quê? Muitas das pessoas têm posses, mas elas não têm paz. As pessoas têm bens, mas elas não têm Deus na vida delas. E a gente chega no terceiro ponto. O perigo da avareza. Na lição, elas trata ali do trecho que Jesus fala com o jovem rico, ali em Mateus 19. Que Deus chama uma pessoa, diz que quer seguir Jesus. Jesus diz, venda todas as coisas que você tem e dê para os pobres. E essa pessoa se entristece muito e vai embora. Muitas das pessoas acabam interpretando isso de forma um pouquinho equivocada. Principalmente porque Jesus ali diz, e digo ainda, que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar no fundo de uma agulha. A gente tem que observar duas coisas aqui. O pecado desse jovem que não quis abandonar a riqueza dele para seguir Jesus não é simplesmente o fato dele ser rico, era o fato dele valorizar mais os bens, as posses que ele tinha, do que o próprio Jesus, de que a própria salvação dele. Naquele momento em que Jesus recusa seguir Jesus, porque ele não queria abrir mão de suas posses, o pecado dele não era ser rico. O pecado dele era valorizar mais aquilo que ele tinha do que o próprio Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso, a própria salvação dele. Esse é o pecado que esse jovem comete. E depois Jesus fala ali sobre ser mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no fundo de uma agulha. Aqui a gente não deve...
tentar entender isso como uma barreira total, porque seja qual for a agulha, que tem até uma discussão hermenêutica de interpretação, que alguns dizem que podem ser várias coisas, seja a dificuldade que seja num camelo passar por uma agulha, a gente não deve entender isso como uma barreira total. Ricos não podem entrar no reino dos céus. E sim, que é uma hipérbole, é uma figura de linguagem que Jesus usa de um exagero para dizer que é muito difícil. Tanto uma pessoa que às vezes é rica passar a servir Jesus, quanto uma pessoa que já serve a Deus, mas que às vezes Deus venha abençoar e venha ter posses, que ela continue servindo a Deus de forma que Deus agrade. Porque Jesus, ele não condena a riqueza, mas ele apresenta ela como um fardo. Isso, com toda certeza, Jesus apresenta a riqueza como um fardo, pois é mais fácil nós nos tornarmos avarentos. É mais fácil nós valorizarmos mais aquilo que a gente tem do que o nosso próprio amor ao próximo. É possível ser avarento mesmo sem possuir muitos bens. Isso é o perigo que a gente tem que observar, porque muitas pessoas, inclusive, por terem poucas coisas, elas agem de forma avarenta. E elas justificam isso, nossa, mas eu tenho tão pouca coisa, eu preciso ser realmente generoso com meu irmão, nossa, mas eu ganho um salário muito pequeno para viver, eu realmente tenho que ser dizimista. Mas a gente tem que observar essa questão. A falta de bens não justifica a nossa falta de generosidade. Deus nos chama todos para sermos generosos, e existem alguns que Ele capacita, que Ele prospera, para fazer isso de forma mais ampla, digamos assim. Mas todos nós devemos ser, e todos devem fugir da avareza. E mesmo uma pessoa que ela tem posses, ela deve orar a Deus, ela deve pedir orientação do Espírito Santo, porque somente pela ação de Deus na vida dela, que ela pode conviver com aquilo que ela tem, sem se deixar dominar pelo desejo às vezes de ter mais a qualquer custo, pela ambição dela, pela falta de amor, de compaixão. Ou seja, mesmo uma pessoa que tem muitas posses, ela deve buscar ainda mais o Espírito Santo para conseguir viver com aquilo. Porque, como eu já comentei, Jesus não condena a riqueza, mas apresenta como um fardo ser carregado. E somente com Ele a gente pode carregar todos os fardos que a gente possa ter. E agora a gente já vai chegando aqui para a conclusão da aula. Aí entra o caráter e a família. Talvez o seu adolescente não entendeu até agora qual era a relação de todas essas coisas que a gente falou, mas a gente tem que apresentar a questão. Talvez nem todos vão receber grandes heranças de sua família. Talvez o seu adolescente pode ser... Você, na sua congregação, pode ter adolescentes que vêm de famílias que têm posses, que às vezes podem estudar em escolas caras, e tem todo tipo de bens. E existem aqueles que vivem com famílias que às vezes passam necessidades, que precisam de ajuda da igreja para se manter. E graças a Deus que a igreja está aí para ajudar essas pessoas. Mas todos podem aprender a ter caráter com seus familiares. Mais importante do que receber os bens como herança, são os valores que a gente pode aprender para as nossas vidas, com a nossa família, com os nossos pais, com a nossa mãe, avós, entre todas as outras pessoas. E principalmente, aprender a confiar em Deus, que Deus cuida de todas as coisas que a gente precisa. Deus é quem atende todas as nossas necessidades, e quando Deus chama para sermos generosos, e a gente tem medo de fazer falta no futuro, é porque a gente deve ter confiança de que Deus talvez esteja pedindo uma coisa agora, que a gente tem medo que pode faltar daqui para frente, mas a gente deve confiar em Deus, que Ele pode prover novamente aquilo, às vezes até mais. Ensine seus alunos a valorizarem aquilo que eles aprendem em casa, a valorizarem aquilo que eles já têm. Quantas vezes você vê adolescentes, jovens, que acabam agindo de forma errada com seus pais porque... Nossa, mas eu queria o sapato tal, eu queria o celular tal, e o pai e a mãe não têm condição daquilo. Ou às vezes eles nem realmente têm necessidade daquilo. Ensine seu adolescente a valorizar aquilo que eles têm. Existem pessoas que podem estar passando por muito mais necessidade, e ele não somente deve ser feliz com aquilo que ele tem, mas ele deve ser generoso com outras pessoas que às vezes estão precisando. E oriente principalmente, oriente seu adolescente a buscar desenvolver a vocação dada por Deus na vida dele, que é mais importante do que possuir bens. Mais importante do que a ambição de ter uma vida confortável, mais importante do que a ambição de ter uma vida que nós não passemos necessidade, é ter uma vida que faça a vontade de Deus. Porque mesmo que a gente acabe passando necessidade, seja naquilo que for, seja onde a gente está, seja às vezes numa missão transcultural, nós podemos passar por alguns momentos difíceis. Mas tendo Deus conosco, estando com Deus, nós vamos ter felicidade, nós vamos ter paz, capaz que seja todo entendimento. E explicar para o seu adolescente que possuir bens muitas vezes é consequência de fazer com excelência aquilo que Deus nos chamou para fazer.
E aí a gente deve sempre estar para o adolescente que em tudo que a gente faz, nós devemos agir com excelência. Em tudo que nós fazemos, nós devemos fazer bem. Mesmo se o adolescente hoje está na escola, tem 13, 14 anos, deve estar ali treinando o ensino fundamental, ele deve entender que já hoje, Deus chamou ele para fazer aquilo, para ir nos estudos, ele ser um bom estudante, ser um bom aluno. E fazendo isso hoje, fazendo isso por toda a sua vida, ele vai conseguir desenvolver habilidades que às vezes vai dar oportunidade para Deus vocacionar ele para coisas específicas, que às vezes vai dar oportunidade para ele ter mais bens, para ter mais posses no futuro. E mesmo que ele não tenha essa oportunidade, fazendo de forma excelente aquilo que Deus já colocou para ele para fazer hoje, Deus certamente vai estar capacitando ele para o futuro, vai estar preparando ele para a vocação que ele tem futuramente. E fazendo as coisas de forma excelente, Deus valoriza, Deus pode se agradar e pode nos recompensar, inclusive com bens nessa vida. Mas mesmo se a gente possuir, a gente deve ser generoso, a gente não deve ser de forma alguma avarento, a gente não deve amar mais aquilo que a gente possui do que o próprio Deus que nos dá. Porque tudo que nós temos vem de Deus, é dado por Deus. Que Deus abençoe você e a sua classe. Essa lição, estude bem essa lição, porque a princípio às vezes a gente pode não conseguir pegar o fio da meada, mas ela tem uma linha bem interessante de raciocínio. Ela começa pegando caráter, depois ela vai riqueza, e depois ela vai pegar avareza e vai juntar tudo isso tudo. E como a gente pode receber a herança da nossa família, que é o mais importante, é o caráter, mais importante que riqueza. E como a gente deve lidar com todas essas coisas. Que Deus abençoe você e sua classe, que Deus abençoe você e sua família. Que sua família possa ser um exemplo para os seus adolescentes. Nesse trimestre que a gente está tratando sobre questões familiares, que a sua família possa ser um modelo, uma referência para o seu adolescente. Mesmo às vezes aquele que não tem modelo em casa. Que Deus abençoe seus adolescentes, que eles possam sempre permanecer firmes naquilo que Deus os chamou. Acesse o site da Escola Bíblica aqui no Blumenau, é www.eb-blumenau.com.br. Lá você pode achar tanto materiais complementares para essa aula, o material escrito que a gente prepara, quanto para outras classes e outras turmas, outras lições dos adolescentes também. Se você está assistindo isso pelo YouTube, somente acesse ali. Se você já está assistindo pelo site, acesse também o canal da nossa igreja. Lá você pode ter acesso também a outras aulas e principalmente as gravações aqui do nosso Tempo 7. Se você estiver assistindo pelo YouTube, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas que você pode considerar útil. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar ali nos comentários, tanto no site quanto no YouTube, ou no material escrito tem o meu contato também. Sinta-se à vontade para estar entrando em contato com a gente, da forma que a gente conseguir, a gente sempre busca ajudar. Que Deus abençoe você e até na próxima classe. Até a próxima!